Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Quantos estão sentindo a graça de Jesus aqui neste lugar? É uma alegria muito grande estar com os irmãos mais uma vez. Como disse o pastor Sebastião, é sempre uma honra para mim, é sempre um privilégio servi-los. E essa noite não é diferente, embora esteja chovendo lá fora, nós cremos também que aqui dentro está chovendo algo sobrenatural de Deus sobre nós. Enquanto a chuva cai lá fora, a presença de Deus é derramada sobre nós aqui dentro. Amém, queridos? Quem trouxe o exemplar da Bíblia, abra comigo, por favor, em Lucas, no capítulo de número 5. Seja Deus louvado mais uma vez, agradeço ao pastor Sebastião pelo convite, por me dar o privilégio de ministrar aqui nessa tão honrada igreja. Os irmãos já moram no meu coração. Eu sempre tenho pedido ao Senhor que continue abençoando toda essa igreja e honrando os irmãos e também o pastor Sebastião. Amém? Que Deus possa continuar abençoando vocês para a glória dele. Lucas, capítulo de número 5. O Senhor me deu uma palavra profética, irmãos. Essa campanha profética é uma campanha fogo e unção. Então nós vamos aqui sair debaixo do fogo e da unção do Espírito Santo. Quantos encontraram o texto, digam eu encontrei. Quem não encontrou ainda, diga me espere. Todos já encontraram? Assim está escrito a palavra do Senhor, que é inerrante, que é infalível e que é poderosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: lança-te ao mar alto, e lance a rede para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pegamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, por causa da pesca que haviam realizado. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Você pode se assentar, glorificando a Jesus, porque você tem liberdade para adorar a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Queridos, a palavra de Deus, como sempre afirmo em todas as minhas ministrações, ela é uma fonte inesgotável. Quando nós, como amantes da palavra, apaixonados pela palavra, quando nós nos deleitamos nestes textos, nós podemos perceber a infinitude da revelação que nos é dada por Jesus. Toda a Bíblia, ela tem a inspiração divina. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos perceber que a palavra é recheada, a palavra é cheia
de milagres, de lições e de edificações para a nossa fé. Por isso, o próprio Jesus nos disse para que nós pudéssemos examinar as Escrituras, porque ela testifica do seu poder e ela também eleva a nossa fé. Então, quando nós lemos este milagre que Jesus operou em Lucas capítulo de número 5, vai trazer para nós um milagre tematizado de a pesca maravilhosa. Além de um milagre, também é um chamado. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, a palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias. E isto traz para nós algo extraordinário, dizendo que o evangelho é a boa notícia de Jesus para a nossa vida. Uma vez que nós estávamos indo em direção à condenação, a boa notícia é: Jesus veio à terra, Jesus morreu por nós e Jesus nos deu esperança. A esperança e também nos deu certeza, a certeza de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é o Evangelho, ele vem trazer o reino. Quem não se lembra das primeiras pregações de Jesus e do seu antecessor João Batista, era dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é tudo aquilo que o céu tem para nós. Por exemplo, se no reino de Deus não tem doença, Jesus vem trazer o reino de Deus, ele traz a cura. Se no reino de Deus não tem ninguém oprimido, Jesus trazendo o reino, aonde ele passa, ele traz libertação. Se no reino de Deus a morte não tem poder, Jesus aonde ele passa, ele traz a vida e ele ressuscita quem está morto, para dizer: se vocês permanecerem em mim, o meu reino virá até vós. Glória ao nome de Jesus. Então Jesus traz o reino, e este reino vem com sinais. Só que o ministério de Jesus é curto, e este ministério, por ser curto, Jesus precisa escolher 12 discípulos. Ele precisa escolher 12 homens para treinar, homens para fazer deles seus seguidores e que possam prosseguir com a sua mensagem e também prosseguir com a sua palavra. E Jesus vai escolher 12 homens que serão seus discípulos. E a palavra aqui, discípulo, quer dizer aluno. De fato, Jesus vai ensiná-los, Jesus vai instruí-los. Coisa boa é nós sermos discipulados por alguém. Imagine você ser discipulado pelo próprio Jesus. Estes homens foram discipulados por Jesus, e por serem discipulados por Jesus, lá na frente em Atos, eles recebem um título de cristãos. E a palavra cristãos significa literalmente aquele que se parece com Cristo. Olha que título maravilhoso. Quer saber se alguém é de fato um homem de Deus e uma mulher de Deus? Veja se ele se parece com Cristo, se ela se parece com Cristo. No mundo em que muitos buscam títulos para se ensoberbecerem, nós temos um título, e esse título é um título honroso, é um título glorioso. Que título é esse, Mateus? Lá vai um cristão, lá vai uma cristã, lá vai um representante de Cristo. Se você tem orgulho de ser um cristão, então levante a mão para cima, por favor, e dá um glória a Deus bem forte, porque Jesus te escolheu para você representá-lo. Tendo dito isso, nós vamos entrar aqui no texto, porque Jesus está aqui convocando os discípulos. Mas perceba que o cenário deste milagre é um cenário onde os discípulos de Jesus, que serão chamados, estes são aqui os primeiros que foram chamados: Pedro, André, Tiago e João. O que eles estão fazendo aqui? Pescando. Porque antes de serem discípulos,
e de seguirem Jesus, eles eram pescadores. E o texto diz que Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o acompanhava. Perceba que Jesus ser acompanhado por multidões é algo muito comum na Bíblia. Porque, como eu disse, Jesus traz o reino. E trazendo o reino, fazendo tantos milagres, é normal. Jesus sempre estava acompanhado por uma multidão. Dentro dessa multidão, ela era dividida em a multidão que ia até Jesus por aquilo que ele fazia, e a multidão que ia até Jesus pela palavra que ele pregava. Perceba que são dois tipos de multidões: aquela que vai até Jesus por aquilo que ele faz, e a multidão que vai até Jesus por aquilo que ele prega, por aquilo que ele é. E o texto aqui é muito categórico, cirúrgico em dizer que a multidão apertava Jesus para ouvirem a palavra de Deus, porque a vida sempre vai apertar quem tem algo de Deus para revelar. Ele está sendo apertado, mas ele precisa de falar à multidão, e ele avista dois barcos. Quantos barcos? Dois. Dois barcos que Jesus avista, e o texto diz que esses barcos, eles estavam à beira da praia. Jesus olha dois barcos, mas escolhe um. Ele escolheu o barco de Simão. Perceba que a escolha é divina. Foi ele quem escolheu. Por que ele escolheu? Não sei. Por que ele escolheu? Não tem os detalhes. Mas ele escolheu. Por que Jesus te escolheu? Por que Jesus me escolheu? Sendo nós tão falhos, sendo nós tão pecadores, eu também não sei. Mas eu sei que eu fui escolhido e que você também foi escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Quantos poderiam estar aqui essa noite, mas não vieram? Mas você foi escolhido para estar aqui, e porque você foi escolhido, se prepare. Jesus está preparando algo grande para a tua vida, porque você foi escolhido, e a escolha é divina, e quando ele escolhe, ele não erra endereço. Ele escolheu o barco de Simão, e ele disse: Simão, deixe-me pregar do seu barco. O convite de Jesus essa noite é: deixa eu pregar do seu barco. Eu posso cantar do seu barco. Eu posso falar para alguém do seu barco, porque o barco aqui é a sua vida, e Jesus quer usar a sua vida, não só a sua vida, mas tudo aquilo que Ele te deu, para que o nome dEle seja glorificado. Porque o barco é de Simão, mas perceba que antes do barco ser de Simão, foi Deus quem deu o barco para Simão. Por quê? Porque o barco é feito de madeira. A madeira foi tirada da árvore. A árvore precisou ser plantada, e a árvore foi plantada através de uma semente. A semente foi lançada na terra, e Gênesis diz que Deus criou o céu, e Deus também criou a terra. Então eu entendo que tudo começa em Deus, tudo passa por Deus, e tudo volta para Deus. Então tudo que Ele te deu não é seu, é para você transbordar na vida de alguém, e Ele está pedindo: me empresta aquilo que eu te dei, para eu ser boca de Deus naquilo que eu te entreguei. Aleluia. Quem pode entregar o seu barco para Ele essa noite? Ah, glória ao nome de Jesus. Eu me disponibilizei essa noite a Jesus usar meu barco. Se você estiver disponível, Ele vai entrar no seu barco, vai usar seu barco, vai encher seu barco e vai fazer coisas grandiosas. Aleluia. E havendo eles descido do barco, Jesus subiu no barco. Perceba a ordem do texto: havendo eles descido, Jesus subiu. Qual é a revelação aqui, Mateus? Jesus só pode subir por onde eu descer. Jesus só pode subir
por onde eu descer. A palavra é muito simples, mas é de Deus. Havendo eles descido do barco, Jesus ocupou o barco. Quer que Jesus ocupe o seu barco, desça do barco. Porque Jesus não ocupa um barco cheio do meu eu. Ele só vai ocupar um barco vazio de mim. Quer que ele sobe? Então desce. Quer que ele se revela? Então desce. Quer que ele te enche? Então desce. Quer que ele use o teu ministério? Então desce. Quer que o céu possa ser derramado quando você estiver buscando a Ele? Então, por favor, desça do barco e diga: Jesus, suba no barco. Ele só vai subir por onde você descer, porque Jesus não compete com ninguém. Jesus não briga por espaço. O espaço ou é dele ou não é dele. Mas glória ao nome de Jesus, que nós somos cristãos e tudo aqui é dele, é para ele e é por ele. Eu sou dele, a palavra é dele, o pastor é dele, a quadrangular é dele, a sua casa é dele. E eu vim profetizar essa noite que ele vai derramar uma glória diferente. É só você descer que ele vai encher. Levante a mão, por favor, porque está descendo uma graça de Deus aqui sobre nós. Está descendo fogo, está descendo unção, porque essa noite eu disse: Jesus, suba no barco e tome o controle. A casa é dele. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. O barco está ocupado por Jesus. E agora o texto diz que Jesus prega do barco. E os discípulos desceram do barco. E eles desceram para lavar a rede. Perceba aqui, irmãos, que eles estão enfrentando uma noite difícil. Porque antes de Jesus chegar, eles estavam a noite toda lançando a rede e não pegaram nada. Lançando a rede e não pegaram nada. Eles são pescadores profissionais. Eles vivem da pesca. Eles precisam do peixe. Eles vivem disso. Mas a noite foi escura. A noite não veio peixe nenhum. E a pergunta é: o que eu faço quando eu falho naquilo que eu sou bom? O que eu faço quando eu tento e não consigo? Perceba que os discípulos estão nos ensinando. Eles estão lavando as redes. Porque lavar as redes aqui é algo que você precisa observar. Porque lavar é diferente de largar. Repita comigo: lavar. Mais forte: lavar é diferente de largar. Porque quem lava significa zelo pela ferramenta. Porque não veio peixe, mas a rede sujou. Já que a rede sujou, eu vou lavar a rede. Eu não vou largar a rede, porque quem largou está dizendo: eu não quero mais, eu desisto, não pesco mais, não dá mais para mim, desisto do ministério, desisto de ser crente. Quem largou, abandonou, mas quem lavou está dizendo: ontem não deu certo, mas amanhã é um outro dia, eu vou tentar de novo. Deixa eu ver quem pegou isso aqui.
Não quer dizer que um dia não deu certo, que um ano não deu certo, que todos os outros dias não vão dar certo e que os outros anos não vão dar certo. Se não deu nesse ano, vai dar no próximo ano. Se não deu ano passado, vai dar esse ano. Se não deu essa semana, semana que vem eu tento de novo, porque vencedor não é quem só vence, é quem não desiste no meio da batalha. Não deu hoje, mas o seu momento não define o teu movimento. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu ver quem está comigo aqui na palavra. O teu momento não define o teu movimento. Fracassou, mas não é fracassado. Caiu, mas não é caído. Está na prova, mas a prova não define a sua identidade. Você é vencedor. Deixa eu ver quem vai tentar de novo. Deixa eu ver quem vai tentar de novo. Porque diz o Senhor na minha boca essa noite: eu estou no controle dos teus fracassos, e eu irei trazer algo novo no amanhecer. Eita, Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. A noite foi escura, mas eu nunca vi uma noite durar para sempre. A noite foi escura, mas eu nunca vi uma noite durar uma eternidade. A noite foi escura, mas de manhã tem o sol. E Malaquias diz que ele é o sol da justiça. Está escuro, mas o sol da justiça vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar. Meu Deus, deixa eu ver quem acredita. Levante a mão para adorar, para adorar, para adorar, para adorar. Enquanto você adora, Ele está mudando o seu fracasso em vitória. Ai, 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 meu Deus, fracasso em vitória. Eu já estou cheio do fogo, e eu estou cheio da unção, e o céu está dizendo na minha boca: fracasso vai ser transformado em testemunho para você contar. Eu espero você adorar. O teu momento não define a sua história. Você não é seu momento complicado. Você é aquilo que o céu liberou ao teu respeito. Não deu hoje, mas vai dar amanhã. Não deu em 2025, mas 2026, se prepare para viver o sobrenatural de Deus. Isso aqui é profético, só para quem quiser receber. O céu já está revelando ao meu espírito para alguém. Fracassado não é quem tentou e não deu certo. Fracassado é quem tentou e desistiu. Já que você não é fracassado, perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. A batalha pode ter sido perdida, mas no final já está garantido. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque Ele já garantiu a vitória. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eles não pegaram peixe, mas agora estão ouvindo a palavra. Olha que interessante, não tem peixe, mas tem palavra. Jesus está pregando, eles lavando as redes. Depois que lavaram as redes, estão ouvindo Jesus pregar. E eu não conheço ninguém que ouviu Jesus pregar e foi o mesmo. Eles estão ouvindo a palavra. Depois que eles ouviram a palavra, o texto diz que Jesus despediu a multidão, Jesus chamou os discípulos e Jesus falou para eles: vamos para o alto mar. Eles não pegaram peixe, não tem peixe,
Mas eu aprendi que na falta do peixe se revela a presença. Vou de novo. Faltou peixe, mas não faltou presença. Oh, meu Deus. Tem alguém aqui comigo? Você está aí ainda? Faltou peixe, mas Jesus está no barco. Faltou peixe, mas Jesus está falando do barco. Falta peixe, mas não falta presença. Na falta daquilo que você quer, o céu vai revelar aquilo que você precisa. Ah, meu Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Na falta daquilo que você precisa, o céu vai mostrar aquilo que você necessita. O peixe é importante, mas a presença é mais importante do que o peixe. Ele escondeu o peixe para te revelar a presença. Não tem peixe, mas tem presença. A porta fechou, mas tem presença. Foram embora, mas Jesus ficou. Ah, meu Deus do céu. Eu vim aqui com uma palavra. Todo mundo te abandonou, mas olhe para o seu barco e veja que Jesus não saiu do seu barco. Ele está no Alamaia. Eu sinto a graça daquele que está no barco essa noite. Porque o salmista disse: o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Falta dinheiro, mas não falta presença. Falta amigos, mas não falta presença. Falta peixe, mas a presença permaneceu. E se você tem a presença, você tem tudo. É a presença. Por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia, porque Davi disse: Senhor, lança fora de mim meu reino, meu trono, meu ouro, a minha prata, mas não me lances fora da tua presença. Porque se não tiver presença no barco, o barco pode estar cheio de peixe, mas não vale nada. Mas o barco pode estar vazio de peixe, mas se estiver cheio da presença, o barco tem tudo. Ah, meu Deus, aprenda uma coisa essa noite: a sua maior riqueza não é seu dinheiro, não é seu carro, não é sua casa. Sua maior riqueza é Jesus no seu barco. Se Ele está no barco, você está completo. Se Ele está no barco, você pode dar glória. Se Ele está no barco, você pode adorar, porque Ele está no barco. Peixe não traz presença, mas a presença traz o peixe. Esse aqui é forte. O peixe não traz a presença, mas a presença... Porque ele escondeu o peixe, o céu falou comigo: eu escondi o peixe para mim me revelar para eles quem eu sou. Porque na falta daquilo que você pediu, Ele te revela o essencial, quem Ele é. Olha que interessante. Por que Jesus esconde o peixe? Porque os discípulos precisavam conhecê-lo. E eu gosto de Pedro, porque Pedro olhou para ele e disse: Senhor. Ele já reconhece que ele é alguém diferente. Em Mateus 16, Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem a multidão diz que eu sou? A multidão responderam os discípulos, que tu és Elias ou Messias, ou melhor, ou Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus encurtou a pergunta e disse: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ou seja, os discípulos andam com Jesus, a multidão não anda com Jesus. Pedro levantou e disse: eu sei que tu és o Cristo.
só sabe quem ele é quem anda com ele. Por isso ele esconde o peixe, para se revelar a você quem ele é. Porque, como eu já disse, na ausência do peixe se revelou a presença. A presença de Jesus no barco é mais importante do que o peixe. Mas eu disse que o peixe não traz a presença, mas a presença vai trazer o peixe. Porque se você tem Jesus, você vai ter o que você quiser. Porque o nosso Pai é dono do ouro e dono da prata. E a terra foi feita por Ele. Então vem comigo no texto para você entender. Quando Jesus acaba de pregar, Ele olha para os discípulos frustrados e Ele diz: vamos para o mar alto, mas primeiro vocês precisam se afastem um pouco da terra. Afasta da terra. O que é isso, pregador? Afastar da terra é sair um pouquinho da rede social. É sair um pouquinho do filme, da Netflix, e ir para buscar a presença. O céu quer te revelar coisas profundas, mas o céu não revela coisas profundas para quem decidiu permanecer no raso. Quer pegar peixe? Sai do raso. Eu nunca vi peixe em lugares rasos. Ou até vi, mas peixes pequenos. Quer pegar peixe grande? O seu nível determina a quantidade de peixe que você vai pegar. Se quer peixe pequeno, pode ficar no raso. Talvez venha um peixinho, talvez venha uma sardinha, mas quer pegar um peixe grande, sai do raso. O céu está dizendo essa noite: o que eu quero revelar para você é muito maior do que eu já revelei. Ah, meu Deus do céu, afasta um pouquinho da terra e vem para a profundidade, porque eu aprendi com meus pais que a profundidade que eu estou em Deus determina o que Ele vai me entregar lá na frente. Então chega de raso, chega de culto raso, vamos dar glória, vamos falar em língua estranha, vamos encher a casa de adoração, porque culto na profundidade é diferente. Eu entro até mesmo desanimado, mas eu saio cheio, eu saio renovado, porque eu decidi, eu não vim permanecer no raso, eu vim para o profundo. Ah, meu Deus, deixa eu ver quem veio para o profundo essa noite. Eu vou te dar um minuto para você glorificar. Só você que veio para o profundo. Chega de culto raso, pregação rasa, oração rasa, adoração rasa. O céu me trouxe aqui com um alvará de Deus para alguém, e o alvará determina: chega de nível raso espiritual. O céu te convida, vem para o profundo, vem para o profundo, vem para o profundo. Você tem 30 segundos para adorar. 30, 29, 28. Enquanto você abre a boca, o céu está te levando a águas profundas. 25, 24, 23, 22, 21. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. 20, 19, 18, 17, 16. É fogo e unção. Então aproveita e vem pro profundo. 15, 14. Ah, meu Deus, me perdoe, mas eu sou pentecostal e eu já eu estou sendo convidado pelo Espírito Santo a mergulhar essa noite, e eu te convido a mergulhar comigo. Vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Uracatatorre paracanore barachore maracandarabai. 4,
3, vem pro profundo, vem pro profundo. 2, 1, receba profundidade. Alachoreia. O janeiro vai começar com fogo e com glória. Chega de nível raso. Seja renovado essa noite. Seja cheio essa noite. Seja inundado pela presença que vem do trono essa noite. Eu convido os batizados do Espírito Santo. Abre a boca comigo em línguas estranhas agora. Você que não é batizado, receba agora o renovo do Espírito. Seja xeremaia, remiacai. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Seja cheio. O barco está cheio da presença de Jesus. Se está cheio da presença, tem milagre, tem renovo, tem revelação. Seja cheio. Raiosikelemaia ramash. Eu estou tentando pregar aqui, mas eu sinto uma graça aqui nesse altar. Eu sinto um fogo do Espírito aqui. E acabou de descer no altar. E está passando pela igreja. E o Espírito de Deus confirma fogo e unção na cabeça de quem decidiu mergulhar. É minha calaraba. Ai, o se que é minha rabara chore que é minha voz. Abre. Oh, glória. Oh, glória. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Fique sobre os seus pés, por favor, toda a igreja. Porque eu ia continuar a pregar, mas o Espírito de Deus falou que eu orasse com os irmãos agora. Pegue na mão de quem está do teu lado, por favor. Porque o Espírito de Deus acaba de dizer ao meu espírito, Mateus, essa noite é uma noite de renovo. Essa noite é uma noite de unção. Essa noite é uma noite de pessoas serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Essa noite, diz o Senhor, na minha boca é uma noite de eu te levar para um nível espiritual superior. É um nível espiritual superior. E eu te convido a abrir a sua boca e receber o que vem do trono. Agora, 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 agora. Vai passar, vai passar. Olha o fogo e a unção. Está passando aqui, está passando aqui, está passando lá atrás, está passando nos músicos, está passando nos diáconos, está passando nos visitantes, está passando no pastor, está passando no obreiro, está passando neste bairro e vai passar na cidade. Você será diferente por causa da glória. Recebe, recebe. A confiança.
Meu Deus, derrama agora uma graça diferente, uma unção diferente na cabeça de quem decidiu sair de casa debaixo de chuva, com esse tempo frio, mas eles decidiram não ficar no raso. Já que decidiram não ficar no raso, então derramam a glória sobrenatural agora, derramam um renovo agora, batiza com o Espírito Santo. Está descendo o batismo. Alamachore kelemaia jokemana kalabatoquemai uracatatorremachoremai. Está descendo o batismo com o Espírito Santo aqui. Uracalachoremaia. Está descendo os dons espirituais aqui. Está descendo capacidade aqui. Está descendo coragem aqui. Quem chegou frustrado, o céu está transformando tua frustração em vitória. Recemaias. Ebri, chepi calataradaramás. Enche, cheio, 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 cheio. O Espírito me convida a passear na igreja. Cheio, 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 cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, cheio. Olha o poder de Deus aí, olha o poder de Deus aí. Cheio, cheio, cheio. Tem um varão de Deus aqui, é o próprio Espírito Santo aqui, e ele está passeando em nosso meio. Está passeando, está passeando, está passeando. E ele mediu essa igreja, e ele diz na minha boca: pastor Sebastião, se prepare, porque tem algo novo nesse ano de 2026, e o Senhor fará algo maior do que você esperou, e esta igreja será impactada de uma forma que nunca foi antes, pela glória que Deus vai derramar neste ano. É o fogo, e a unção será confirmada nesse ministério mais uma vez. Para cada dia de vergonha, diz o Senhor na minha boca, Ele te dará dupla honra. Vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir seu poder, seu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Oh, aleluia! Coração é o Seja teu impactado pela altar. Quero ouvir o som do céu. Te honra, te damos glória. Diga a Ele: teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos toda a honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém.
Amém. Te damos toda a honra, te damos honra. Pode aplaudir bem forte. Para me encerrar, eles receberam a palavra. Depois que receberam a palavra, o texto diz que eles lançaram a rede e pegaram muitos peixes. Olha o poder da palavra. E o texto diz que foram tantos peixes que não foi suficiente um barco. Ele precisou chamar os outros para que compartilhasse da pesca. Isso aqui é Deus dizendo que o que Ele vai dar para você será tão grande que não será só para você. Você vai transbordar na vida de alguém. E esse transbordo vem através da palavra que você ouviu. E depois ele faz um chamado, e o chamado é: me sigam. Eu não vos farei mais pescadores de peixes, mas pescadores de almas. E o texto diz que Pedro, Tiago, João e André deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu não sei o que você precisa deixar para seguir a Jesus, mas Ele te convida a deixar tudo, porque seguir a Jesus vale a pena. Ele deixou tudo porque foi um chamado, e o chamado não vai te custar pouco, o chamado vai te custar tudo, mas vale a pena seguir a Jesus. E eu queria saber se tem alguém em nosso meio que ainda não reconheceu a Jesus como seu Salvador, e você quer reconhecer. Tem uma alma. Se tiver alguém, eu quero te chamar aqui à frente, porque eu quero orar por você. Tem alguém que ainda não reconheceu a Jesus em nosso meio, ou tem alguém que estava afastado, mas você quer retornar, você quer renovar a sua aliança com Jesus. Vai te custar tudo, mas vai valer a pena. E o céu te convida. Tem alguém em nosso meio? Se não tem ninguém, que o céu continue abençoando a sua vida. E se lembre, Jesus está no seu barco. E se Ele está no seu barco, você não tem falta de nada. Aplauda bem forte. Que Deus abençoe.